Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre João capítulo 20, versículo de número 26. O versículo nos diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Mais uma vez, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Primeira parte do versículo. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Os 8 dias incluem o primeiro e o último. Era o primeiro dia de uma nova semana. Os dias da festa dos pães sem fermento haviam se passado e provavelmente os discípulos estavam se preparando para voltar para Galiléia. Todavia tiveram esse segundo encontro antes de partir. Sem dúvida, os outros discípulos desta vez estavam cheios de expectativa, porque Jesus havia aparecido a eles. Mas Tomé, por não ter participado da experiência da semana anterior, mantinha um comportamento cético e chegou a dizer, no versículo 25, Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Na Bíblia, Tomé também era chamado Dídimo, que é o equivalente grego do nome hebraico Tomé. Ambos significam gêmeo. No Evangelho de João, ele desempenha um papel mais individual. Ele aparece na história da ressurreição de Lázaro e na conversa no cenáculo, como seguidor leal, mas um pouco pessimista. A razão pelo qual Tomé não estava presente com os discípulos na reunião no dia da ressurreição não nos é revelada. Dado ao seu pessimismo, sua ausência poderia ter sido por causa de desânimo. Talvez ele fosse o tipo de indivíduo que prefere lidar com a dor sozinho, em vez de lidar na companhia dos outros. Segunda parte do versículo. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. A aparição de Jesus e a saudação diante deles são registradas quase da mesma maneira da outra vez, que ocorre no versículo 19. Essa segunda vez que Jesus apareceu aos seus discípulos foi, acima de tudo, para favorecer também Tomé, que estivera ausente no dia da ressurreição. Nesse dia, os discípulos ainda estavam em Jerusalém, mais uma vez reunidos, talvez na mesma sala. A porta trancada, provavelmente isso por causa do medo dos judeus, conforme nos diz o verso 19. Tal como aconteceu no primeiro aparecimento de Jesus, ele aparece repentinamente no meio deles e os saúda da mesma maneira que antes: Paz seja convosco. Embora as portas estivessem trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles. Nem aqui, nem em outro versículo da Bíblia se explica como Jesus entrou naquela sala. Provavelmente devemos presumir que Jesus não precisou destrancar as portas. Ele apareceu de repente e se colocou no meio deles. Tudo indica que, da mesma forma que o corpo ressuscitado de Jesus transpassou os lençóis do sepultamento, ele transpassou as portas trancadas. O corpo do Senhor já não estava sujeito às limitações terrenas de um corpo físico comum. De acordo com Lucas 24:37, o aparecimento repentino de Jesus chegou a assustar os discípulos, mas não há nenhuma restrição para que Jesus apareça no meio
da nossa vida, no meio das nossas circunstâncias, no meio dos nossos problemas. Onde menos se espera, nada é capaz de retê-lo ou contê-lo. Se ele quiser se fazer presente, ele se fará e virá para trazer a sua paz. Paz seja convosco.